Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. Amém? Salve os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias novamente no livro de Mateus, irmãos. Em nome de Jesus. Mateus 7:15. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Amém? Vamos agora fazer a leitura da palavra de Deus. Verso 15, diz assim a palavra do Senhor: cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. É cortada toda árvore que não produz frutos bons, é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Em outras versões, vocês que praticam a iniquidade, o pecado. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é muito comum nos dias de hoje falsos profetas, infelizmente. Desde daqueles dias, Cristo já vinha avisando aos discípulos: olha, tenham cuidado com os falsos profetas. E ali Jesus ele vai esclarecendo como é que você vai identificar um falso profeta. Primeiramente, ele é como uma ovelhinha, né? Ele vem ali com aquela pelezinha de ovelha, mas por dentro ele é um lobo devorador. Então, queridos, nós hoje vemos escândalos nas redes sociais. Pastores que abusam de crianças, pastores que abusam das filhas, pastores que roubam o dinheiro da casa do Senhor. É o que nós mais vemos hoje. E por causa disso, irmãos, o evangelho tem se corrompido. O evangelho de Deus tem sido envergonhado. E Jesus vai dizer: olha, vocês vão reconhecer pelo quê? Pelos frutos. Pelos frutos, irmãos, pelo que a gente faz, pelo testemunho deles. E aí Jesus vai dizendo: olha, você não pode colher uva de um espinheiro. Você não pode esperar algo bom de uma pessoa ruim, e nem algo ruim de uma pessoa boa. Então, queridos, hoje, mais do que nunca, nós temos que ter bastante cuidado, porque essas pessoas estão ao nosso redor iludindo e enganando aos cristãos. Aí você vai me dizer: não, mas eu não vou ser enganado, porque na hora que eu souber de uma coisa dessa, eu já estou preparado.
te mostrar que você não está preparado. Nós não estamos preparados. Sabe por quê? Porque lá no verso 21, Cristo vai dizer, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, estará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí Jesus vai começar a esclarecer. Sabe por quê? Porque muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? Irmãos, o que nós mais vemos são pessoas profetizando. São pessoas profetizando no nome de Jesus. Em teu nome nós não expulsamos demônios. Nós vemos isso, irmãos. Homens expulsando demônios das pessoas. Homem fazendo muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Como assim? Estava fazendo um milagre, estava profetizando, expulsando o demônio. E Jesus vai dizer lá no último dia: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, que praticam o pecado. Mas como assim? E é o que nós mais vemos hoje, irmãos. Pessoas que praticam o mal, mas que estão nas igrejas pregando, fazendo sinais, milagres, prodígios, e os crentes estão sendo o quê? Enganados, ludibriados por pessoas que se dizem ser profetas de Deus, que falam nas suas línguas que eu quero dizer, porque tem gente que inventa língua. É o que nós mais vemos hoje. E as pessoas estão sendo enganadas, irmãos. Porque quando a gente escuta que uma pessoa está profetizando, a igreja já fica toda naquele alvoroço. Eu me lembro que uma vez veio um homem ou foi uma mulher lá para a igreja, uma igreja daqui do Custódio, vendendo uma água santa. E muita gente comprou. Vocês têm noção que hoje em dia as pessoas estão se deixando levar por coisas que não estão na Bíblia. E a Bíblia nos manda, olha, tem cuidado com os falsos profetas. Jesus aqui está falando de pessoas que estavam na igreja pregando, profetizando, curando no nome dele, mas que não tinham relacionamento com ele, que não tinham uma busca, que não tinham uma renúncia. Porque o que Cristo vai querer de mim, de você, não é o que você fez no nome dele, as maravilhas, não é às vezes que você cantou bem, às vezes que você pregou bonito. Cristo vai querer de mim, de você, sabe o que é? É a nossa santidade, é a nossa obediência. Porque naquele dia ele vai dizer, não os conheço, porque vocês praticam mal, porque vocês pecam, porque vocês amam a iniquidade. Então nós precisamos vigiar e todos os dias fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Porque no verso 19 ele vai dizer: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Qual é o fruto que eu estou produzindo para o Senhor? Qual é o fruto que eu estou todos os dias ali dedicando ao Senhor? Hoje, o que nós vemos são pessoas que passam um dia inteiro sem nem pegar na palavra de Deus, às vezes semana, e quando chega no culto, começa aquele alvoroço, faz aquela zoada, e os irmãos são comovidos. Deixe-se levar pela emoção. Porque a palavra de Deus também vai dizer que quando a gente examina a palavra, a gente sabe identificar o que é de Deus e o que não é. Quando a gente examina a palavra de Deus, a gente identifica o que é de Deus e o que não é. Porque o Espírito Santo que está em nós, ele testifica. Ele testifica. Então, irmãos, vamos ter cuidado, porque tais coisas vão nos levar ao inferno. As pessoas que se deixar levar por essas pessoas, elas vão para o inferno. Não tem outro caminho. Vamos abrir nossas Bíblias agora no livro de Lucas. Lucas 6. Aleluia, glória a Deus. Lucas 6, verso 46.
Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu a sua casa sobre o chão sem alicerces. Na minha tradução, sobre o chão sem alicerces. No momento que a torrente deu contra aquela casa, caiu, e a sua destruição foi completa. Então, irmãos, não adianta nós falar Senhor, Senhor e pregar e nós não fazer o que Deus quer que a gente faça. Tem que ouvir as palavras de Deus e praticar. Por quê? Porque quando vier a chuva, quando vier a ruína, quando vier a tempestade, nada vai nos abalar. Por quê? Porque nós cavamos no alicerce fundo. A nossa casa está firme sobre a rocha. Vem a tempestade, vem a tribulação, vem os falsos profetas, mas você continua firme na rocha. Mas não, às vezes a gente prefere ir para um caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? Não constrói o alicerce, irmão. Constrói a casa bem rasinha ali, do jeito que está construída. Aí quando vem a corrente, o que acontece? A sua destruição foi completa. Quando a gente não está firme em Deus, a nossa destruição é completa. Por quê? Porque vem o dia mau, vem o dia mau, vem a tempestade, vem a tribulação. Quando ele fala, a torrente deu contra aquela casa, são as coisas que nós passamos nessa vida, as coisas que nós sofremos, às vezes que nós passamos por tribulação, por enfermidade, por problema na nossa família, problemas financeiros. Mas nós não nos abalamos se nós estivermos firmados sobre a rocha. Por que às vezes tem pessoas que passam por tantos problemas e continuam firmes em Deus? Você olha para aquela pessoa e diz, a pessoa só sofrendo, apanhando, mas não deixa de servir a Deus. É porque ela construiu um alicerce sobre a rocha. Aleluia! É porque o alicerce dela não está nesse chão raso, não está na areia. Ela construiu sobre a rocha. Então por isso que veio o dia mau, veio a tempestade, mas ela continuou firme no Senhor. E por que a gente vê, irmãos, pessoas que um dia estão aqui cantando e no outro dia estão lá fora? Porque não estão firmes. Não estão firmes. Por isso que Jesus ele falou naquele dia, vão me dizer, Senhor, eu preguei em teu nome, eu curei, eu fiz maravilhas em teu nome. Jesus vai dizer, eu não conheço você. Sabe por que Jesus vai dizer isso, irmãos? Se chegar uma pessoa lá de São Paulo e falar assim, oi Amanda, pra mim, e eu não conheço, eu não te conheço, eu não tenho relação com você, você nunca conversou comigo, você nunca teve um diálogo comigo, você nunca me procurou, então eu não te conheço. E assim Jesus vai dizer, se você não procura Deus, se você não conversa com Deus, se você não tem um relacionamento com Deus, como é que você vai dizer naquele dia? Jesus vai dizer, eu não te conheço. Irmãos, Jesus, ele é alguém que nós precisamos ter um relacionamento. Jesus não é essa caixa de som que você liga ela só quando você precisa. Jesus precisa que você tenha um relacionamento com ele, que você procure ele quando precisar, que você procure ele para agradecer, que você agradeça pelas bênçãos, que você peça a ele que mande bênçãos. Jesus precisa de um relacionamento. Relacionamento. Não tem como cultivar o amor entre mim e o meu esposo se eu não tiver um relacionamento com ele. Se eu não conversar com ele todos os dias, se eu não olhar para ele, ou se eu for só falar com ele quando eu precisar.
uma relação, irmãos. E assim é Cristo. A palavra de Deus diz que Cristo vem buscar a sua noiva. A noiva dele somos nós, a igreja do Senhor. Então nós precisamos ter um relacionamento com Deus. E eu sei que hoje não é fácil, porque como o Deus falou, muitas coisas têm tirado o nosso tempo. Muitas coisas têm tirado o nosso tempo. Muitas coisas têm tirado o nosso foco. Família, filhos, trabalho, as redes. Então, irmãos, não é fácil abdicar dessas coisas que alimentam a nossa carne para buscar Deus. É muito cansativo. Buscar Deus é cansativo, dá sono. Não é bom, mas se você fizer, se você praticar, aquilo vai alimentar o teu espírito. E quando você pegar na palavra para ler, você vai sentir uma chama ardendo em você. E você vai querer ler mais. E você vai começar ali a ver a história ali de Davi. Aí você vem e você quer, não, eu quero conhecer o que aconteceu com esse menino. Como foi que Deus escolheu ele? Como foi que ele guerreou contra aquele gigante? Como foi que Deus salvou aquele povo através dele? Como foi que ele errou? Como foi que ele pediu perdão? Então, irmãos, a palavra ela vai fazendo isso com a gente vai querendo sempre mais do Senhor. Mas se a gente tirar esse momento, se a gente não tirar, é impossível. É impossível conseguir ter um relacionamento com Deus sem conversar com Ele, sem ouvir Ele. Então, irmãos, vamos estar preparados, porque Cristo está voltando. E o que nós queremos ouvir do Senhor? Afaste de mim que eu não te conheço. Vocês que praticam mal, eu nunca vos conheci. Ouvinte bendito de meu Pai, possui por herança aquilo que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Esses vão ser duas falas de Jesus. A primeira para quem teve um relacionamento com Ele, e a segunda para quem não teve tempo com o Senhor. E isso, irmãos, eu falo não só para vocês, é para mim, é para a minha vida. Então que nós venhamos buscar ter mais tempo para o Senhor. Porque se o Senhor tirasse um tempo, irmão, só um tempinho, para não olhar para nós, meu Jesus, nós nos tornaríamos pó e cinza. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande com cada um de nós, que Ele não nos desampara. Amém? Vamos ficar de pé para louvar o Senhor, em nome de Jesus. Preparei aqui um louvor. Amém? Salve os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias novamente no livro de Mateus, irmãos, em nome de Jesus. Mateus 7:15. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Amém? Vamos agora fazer a leitura da palavra de Deus. Verso 15, diz assim a palavra do Senhor: cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. É cortada toda árvore que não produz frutos bons, é cortada
e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Em outras versões, vocês que praticam a iniquidade, o pecado. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é muito comum nos dias de hoje falsos profetas, infelizmente. Desde daqueles dias, Cristo já vinha avisando aos discípulos: olha, tenham cuidado com os falsos profetas. E ali Jesus ele vai esclarecendo como é que você vai identificar um falso profeta. Primeiramente, ele é como uma ovelhinha, né? Ele vem ali com aquela pelezinha de ovelha, mas por dentro ele é um lobo devorador. Então, queridos, nós hoje vemos escândalos nas redes sociais. Pastores que abusam de crianças, pastores que abusam das filhas, pastores que roubam o dinheiro da casa do Senhor. É o que nós mais vemos hoje. E por causa disso, irmãos, o evangelho tem se corrompido. O evangelho de Deus tem sido envergonhado. E Jesus vai dizer: olha, vocês vão reconhecer pelo quê? Pelos frutos. Pelos frutos, irmãos, pelo que a gente faz, pelo testemunho deles. E aí Jesus vai dizendo: olha, você não pode colher uva de um espinheiro. Você não pode esperar algo bom de uma pessoa ruim, e nem algo ruim de uma pessoa boa. Então, queridos, hoje, mais do que nunca, nós temos que ter bastante cuidado, porque essas pessoas estão ao nosso redor, iludindo e enganando aos cristãos. Aí você vai me dizer: não, mas eu não vou ser enganado, porque na hora que eu souber de uma coisa dessa, eu já estou preparado. Vou te mostrar que você não está preparado. Nós não estamos preparados. Sabe por quê? Porque lá no verso 21, Cristo vai dizer: ó, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí Jesus vai começar a esclarecer. Sabe por quê? Porque muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? Irmãos, o que nós mais vemos são pessoas profetizando. São pessoas profetizando no nome de Jesus. Em teu nome nós não expulsamos demônios. Nós vemos isso, irmãos. Homens expulsando demônios das pessoas. Homem fazendo, muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Como assim? Estava fazendo milagre, estava profetizando, expulsando o demônio. E Jesus vai dizer lá no último dia: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, que praticam o pecado. Mas como assim? E é o que nós mais vemos hoje, irmãos. Pessoas que praticam o mal, mas que estão nas igrejas pregando, fazendo sinais, milagres, prodígios, e os crentes estão sendo o quê? Enganados, ludibriados por pessoas que se dizem ser profetas de Deus, que falam nas suas línguas que eu quero dizer, porque tem gente que inventa língua. É o que nós mais vemos hoje. E as pessoas estão sendo enganadas, irmãos. Porque quando a gente escuta que uma pessoa está profetizando, a igreja já fica toda aquele alvoroço. Eu me lembro que uma vez veio um homem ou foi uma mulher lá para a igreja, uma igreja daqui do Custódio, vendendo uma água santa. E muita gente comprou.
profetas. Jesus aqui está falando de pessoas que estavam na igreja pregando, profetizando, curando no nome dele, mas que não tinham relacionamento com ele, que não tinham uma busca, que não tinham uma renúncia, porque o que Cristo vai querer de mim, de você, não é o que você fez no nome dele, as maravilhas, não é às vezes que você cantou bem, às vezes que você pregou bonito. Cristo vai querer de mim, de você, sabe o que é? É a nossa santidade, é a nossa obediência, porque naquele dia ele vai dizer, ó, não os conheço, porque vocês praticam mal, porque vocês pecam, porque vocês amam a iniquidade. Então nós precisamos vigiar e todos os dias fortalecer o nosso relacionamento com Deus, porque no verso 19 ele vai dizer: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Qual é o fruto que eu estou produzindo para o Senhor? Qual é o fruto que eu estou todos os dias ali dedicando ao Senhor? Hoje, o que nós vemos são pessoas que passam um dia inteiro sem nem pegar na palavra de Deus, às vezes semana, e quando chega no culto, começa aquele alvoroço, faz aquela zoada, e os irmãos são comovidos. Deixe-se levar pela emoção, porque a palavra de Deus também vai dizer que quando a gente examina a palavra, a gente sabe identificar o que é de Deus e o que não é. Quando a gente examina a palavra de Deus, a gente identifica o que é de Deus e o que não é, porque o Espírito Santo que está em nós, ele testifica. Ele testifica. Então, irmãos, vamos ter cuidado, porque tais coisas vão nos levar ao inferno. As pessoas que se deixar levar por essas pessoas, elas vão para o inferno. Não tem outro caminho. Vamos abrir nossas Bíblias agora no livro de Lucas. Lucas 6. Aleluia, glória a Deus. Lucas 6, verso 46. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu a sua casa sobre o chão sem alicerces, na minha tradução. Sobre o chão sem alicerces. No momento que a torrente deu contra aquela casa, caiu e a sua destruição foi completa. Então, irmãos, não adianta nós falar Senhor, Senhor e pregar e nós não fazer o que Deus quer que a gente faça. Tem que ouvir as palavras de Deus e praticar. Por quê? Porque quando vier a chuva, quando vier a ruína, quando vier a tempestade, nada vai nos abalar. Por quê? Porque nós cavamos no alicerce fundo. A nossa casa está firme sobre a rocha. Vem a tempestade, vem a tribulação, vem os falsos profetas, mas você continua firme na rocha. Mas não, às vezes a gente prefere ir para um caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? Não constrói o alicerce, irmão. Constrói a casa bem rasinha ali, do jeito que está construída. Aí quando vem a corrente, o que acontece? A sua destruição foi completa. Quando a gente não está firme em Deus, a nossa destruição é completa. Por quê? Porque vem o dia mau, vem o dia mau, vem a tempestade, vem a tribulação. Quando ele fala, a torrente
as coisas que nós sofremos, às vezes que nós passamos por tribulação, por enfermidade, por problema na nossa família, problemas financeiros. Mas nós não nos abalamos se nós estivermos firmados sobre a rocha. Por que às vezes tem pessoas que passam por tantos problemas e continuam firmes em Deus? Você olha para aquela pessoa e diz, a pessoa só sofrendo, apanhando, mas não deixa de servir a Deus. É porque ela construiu um alicerce sobre a rocha. Aleluia! É porque o alicerce dela não está nesse chão raso, não está na areia. Ela construiu sobre a rocha. Então por isso que veio o dia mau, veio a tempestade, mas ela continuou firme no Senhor. E por que a gente vê, irmãos, pessoas que um dia estão aqui cantando e no outro dia estão lá fora? Porque não estão firmes. Não estão firmes. Por isso que Jesus ele falou naquele dia, vão me dizer, Senhor, eu preguei em teu nome, eu curei, eu fiz maravilhas em teu nome. Jesus vai dizer, eu não conheço você. Sabe por que Jesus vai dizer isso, irmãos? Se chegar uma pessoa lá de São Paulo e falar assim, oi Amanda, pra mim, e eu não conheço, eu não te conheço, eu não tenho relação com você, você nunca conversou comigo, você nunca teve um diálogo comigo, você nunca me procurou, então eu não te conheço. E assim Jesus vai dizer, se você não procura Deus, se você não conversa com Deus, se você não tem um relacionamento com Deus, como é que você vai dizer naquele dia? Jesus vai dizer, eu não te conheço. Irmãos, Jesus, ele é alguém que nós precisamos ter um relacionamento. Jesus não é essa caixa de som que você liga ela só quando você precisa. Jesus precisa que você tenha um relacionamento com ele, que você procure ele quando precisar, que você procure ele para agradecer, que você agradeça pelas bênçãos, que você peça a ele que mande bênçãos. Jesus precisa de um relacionamento. Relacionamento. Não tem como cultivar o amor entre mim e o meu esposo se eu não tiver um relacionamento com ele. Se eu não conversar com ele todos os dias, se eu não olhar para ele, ou se eu for só falar com ele quando eu precisar. É uma relação, irmãos, e assim é Cristo. A palavra de Deus diz que Cristo vem buscar a sua noiva. A noiva dele somos nós, a igreja do Senhor. Então nós precisamos ter um relacionamento com Deus. E eu sei que hoje não é fácil, porque como o Deus falou, muitas coisas têm tirado o nosso tempo. Muitas coisas têm tirado o nosso tempo. Muitas coisas têm tirado o nosso foco. Família, filhos, trabalho, as redes. Então, irmãos, não é fácil abdicar dessas coisas que alimentam a nossa carne para buscar Deus. É muito cansativo. Buscar Deus é cansativo, dá sono. Não é bom, mas se você fizer, se você praticar, aquilo vai alimentar o teu espírito. E quando você pegar na palavra para ler, você vai sentir uma chama ardendo em você. E você vai querer ler mais. E você vai começar ali a ver a história ali de Davi. Aí você vem e você quer, não, eu quero conhecer o que aconteceu com esse menino. Como foi que Deus escolheu ele? Como foi que ele guerreou contra aquele gigante? Como foi que Deus salvou aquele povo através dele? Como foi que ele errou? Como foi que ele pediu perdão? Então, irmãos, a palavra ela vai fazendo isso com a gente vai querendo sempre mais do Senhor. Mas se a gente tirar esse momento, se a gente não tirar, é impossível. É impossível conseguir ter um relacionamento com Deus sem conversar com Ele, sem ouvir Ele. Então, irmãos, vamos estar preparados, porque Cristo está voltando. E o que nós queremos ouvir do Senhor? Afaste de mim que eu não te conheço. Vocês que praticam mal, eu nunca vos conheci. Ouvinte bendito de meu Pai, possuí por herança aquilo que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Esses vão ser duas falas de Jesus. A primeira para quem teve um relacionamento com Ele, e a segunda para quem não teve tempo para o Senhor. E isso, irmãos, eu falo não só para vocês, é para mim.
é para a minha vida. Então que nós venhamos buscar ter mais tempo para o Senhor. Porque se o Senhor tirasse um tempo, irmão, só um tempinho, para não olhar para nós, meu Jesus, nós nos tornaríamos fortes.